Eu acho que é uma treta tão desnecessária, tão besta, assim, pra um cara que tá no começo do ano. Não sei, acho que ele poderia ter levado toda essa situação de uma maneira um pouquinho mais diferente. Eu entendo o cara tá puto, o cara ficou frustrado, ele sabia que a corrida dele tinha acabado nesse momento, com 8 curvas aí na prova, mas acho que ele poderia ter levado a situação de uma maneira diferente. Gabriel Bortoleto fez uma prova que começou muito mal, mas eu diria que ela até acabou de maneira razoavelmente positiva. Sim, Ele terminou na 14ª colocação, à frente do seu companheiro de equipe Nico Hülkenberg. Você pode ler um resumo do final de semana dele pra claro. gente? No treino livre, as posições do Bortoleto foram P18, P14 e P19, respectivamente. No qualifying, ele ficou em 16º, atrás do Nico Hülkenberg. E na corrida, ele fez a ultrapassagem no Kimi Antonelli logo ali no grampo, né, de Mônaco. Mas, porém, na curva seguinte, ele bateu aí e terminou na 14ª posição a corrida. Foi isso que acabou acontecendo. Então é o seguinte, vamos falar dessa treta especificamente com o Vamos. Kimi Antonelli, porque ela é importante aqui. O que aconteceu entre Kimi Antonelli e Gabriel Bortoleto no GP de Mônaco e por que o brasileiro ficou revoltado? O negócio foi o seguinte: o Gabriel faz uma ultrapassagem no Kimi Antonelli logo no começo da prova, né? Ele faz uma belíssima ultrapassagem, muito precisa, e a gente sabe que em Mônaco é muito difícil ultrapassar, então muito provavelmente ser ultrapassado ali significaria estar atrás o resto da corrida inteira, mesmo sendo uma Sauber e mesmo sendo uma Mercedes, Uhum. né? Só que o que acabou acontecendo? Eh, o Kimi Antonelli, ele meio que não aceita muito legal essa ultrapassagem e ele freia tardiamente e mergulha o carro por dentro, não deixando espaço para o Bortoleto, que acabou não tendo escolha a não ser enfiar o carro no muro, né? Não deu para frear, não deu para sair, ele acabou enfiando o carro no muro. E aí, sobre isso, o Bortoleto descreveu da seguinte maneira: você consegue ler pra gente, senhor Rafael? Consigo. Abrindo aspas, eu acho que o ego dele subiu muito naquele momento, porque ele levou um passão naquele carro, a Mercedes, que ele tem. E aí ele decidiu se jogar na 8, curva 8. A gente sabe que não tem espaço para 2 carros ali. Acabou que eu não tinha espaço para sair para nenhum lado e acabei indo reto na parede. Agora assim, o que que eu acho sobre isso? Honestamente, opa, o que que eu acho sobre isso? Honestamente, eu acredito que o Bortoleto foi um pouco jovem nessa aí. Foi, Foi um pouco jovem, foi. porque tipo assim, a partir do momento que você faz a ultrapassagem em Mônaco, fecha a pista, cara. Esquece o traçado ideal, E apenas fecha só espaço, fecha, é. só fecha o Sim. espaço. E eu acho que ele não fez isso. Eu acho que ele acabou deixando espaço demais pro Kimi Antonelli trabalhar ali. E foi o suficiente para ele enfiar o carro. Se você deixa espaço suficiente pro cara enfiar o carro, ele vai enfiar o carro, Uhum. né? Ele não é bobo, ele não tá ligando se vai bater, não vai bater. E eu até entendo a frustração do Bortoleto, porque realmente foi ríspida ali a manobra do Kimi Antonelli, mas ele meio que tava na dele ali. E eu acho que o Bortoleto foi meio juvenil nessa aí. Eu acho que foi muito juvenil, eu até discordo de você que foi uma ultrapassagem ríspida, eu acho que não foi, tipo assim, não teve contato, não teve nada do tipo, a gente já viu ultrapassagens em Mônaco de maneira muito mais agressiva, forçando o toque, forçando um corte de curva, coisas do tipo, ali foi algo limpo, o espaço estava ali, o Bortoleto deixou a porta muito aberta, o Antonelli não tinha nada a perder, estava brigando aí pela 14ª, 15ª posição, não sei qual que era, e colocou o carro e fez a ultrapassagem sem nenhum problema, então, não acho que foi ríspido, não acho que alguém perguntou aí no início da live se merecia punição. Eu acho que não merecia, acho que o Bortoleto apenas ficou numa posição ingrata, porque não soube posicionar o carro. E, enfim, aí é isso. Mônaco, você tá 2 centímetros pra fora, é muro, não tem muito o que fazer. Então acho que, de fato, ele foi juvenil aí. E pra ser honesto De também, certa forma até não ajudou sei ele, né. se eu. De certa forma, sim, fez a estratégia dele meio que funcionar. E pra ser honesto também, não sei se eu gostei muito do posicionamento dele pós-corrida, assim. O Você jeito não que ele, gostou? que ele lidou com essa situação. Acho que ele poderia ter evitado, tipo, falar que o ego subiu a cabeça, ou tipo, sei lá, esse tipo de coisa. Eu acho que é uma treta tão desnecessária, tão besta, assim, pra um cara que tá no começo do ano. Aliás, no começo de uma carreira. Não sei, acho que ele poderia ter levado toda essa situação de uma maneira um pouquinho mais diferente. Eu entendo o cara tá puto, o cara ficou frustrado, ele sabia que a corrida dele tinha acabado nesse momento, com 8 curvas aí na prova, mas acho que ele poderia ter levado a situação de uma maneira diferente. É que eu acho assim, o Bortoleto ele mostra claramente que ele tem essa personalidade de falar mesmo, de Sim. tipo assim,
Quando o Jack Dohan bateu nele no GP, na sprint race do GP da China, ele também botou a boca no trombone e falou, né? Quando o Kimi agora fez ele acabar batendo na parede, ele também falou. Uhum. Então eu acho que é uma tônica da personalidade do Bortoleto. Eu não sei se com o tempo ele vai fazer um media training, a Sauber vai botar uma rédea nele, mas por enquanto essa é a personalidade dele. E honestamente, eu até entendo, acho que ele poderia se preservar, mas eu gosto dessa postura. Eu acho que o cara falou o que ele achava ali mesmo, tipo assim, é isso, Sim. sabe? E a gente, pô, bate palma quando é o Verstappen, bate palma quando é o Russell. Eu acho que a gente tem um medo por ele ser brasileiro, dele acabar se queimando, mas eu acho que foi interessante ele ter botado a boca no trombone. Ah, não, sim, não, eu gosto também, tanto que você citou o Verstappen, eu sou fã do Verstappen e eu gosto dessa personalidade mais explosiva, digamos assim, mas é isso, são posições e posições, né? O Verstappen tá numa posição no grid na Red Bull, na Fórmula 1, que ele pode falar o que ele quiser e a Sim, consequência nele é mínima, né? O Bortoleto como um cara estreante, um cara latino-americano, enfim, a gente sabe que é um pouquinho mais complicado aí. Eu também não tô falando que ele vai ser perseguido, que ó, a inquisição do Kimi Antonelli vai buscar ele, mas enfim, eu acho que era algo que ele poderia se preservar aí. Porque, enfim, não é o momento, né? Tá brigando por nada, tá né. na 8ª corrida aí da vida dele, acho que poderia ter dado uma segurada. Mas como eu disse, a estratégia até acabou funcionando a partir disso, Sim, porque ele acabou não perdendo tempo preso atrás do tráfego, né. Porque, exatamente. tipo assim, logo no começo da corrida já tem o Lawson travando o grid inteiro, da 8ª posição pra trás. E o Bortoleto não pegou esse trânsito, né? Uhum. Porque ele pega a pista livre, porque ele bate e fica lá pra trás. E aí depois, quando ele tá chegando no trânsito, ele já para de E já novo para de novo, é. e já volta pra uma posição em que ele pega a pista livre de novo. E isso fez com que ele ganhasse tempo e, por exemplo, quando o Hülkenberg foi fazer o primeiro pit stop dele, Já voltou atrás. já voltou atrás, É. né? E aí, enfim. É que a parte ruim é que provavelmente essa batida forçou uma terceira parada, né? E aí são mais 25, 28 segundos aí que talvez ele não tivesse É, numa corrida normal, digamos assim. Então, sim. acho que no geral meio que ia sair no 0-0 também. Não sei se ia mudar tanto o fato dele ter estar livre por mais tempo, mas ter um pit stop a mais também. Sim. Acho que saiu meio que pela culatra. De fato, de fato. Bom, mas enfim, essa é a história do Bortoleto aí. Quero ver mensagens da galera aí. O que vocês acharam da corrida do Bortoleto? O Ítalo Chocolate falando aqui, eu acho que se você ultrapassa jogando o adversário no muro, é desleal e ríspido, sim. Mas ele não foi jogado no muro, não teve contato. Não É, teve contato, tipo assim, gente, desculpa, eu entendo, eu torço muito pelo Bortoleto e eu quero que ele, por ser brasileiro, tenha um progresso na Fórmula 1, mas eu não consigo olhar e falar que foi algo desleal, que foi algo ríspido, que ele jogou sujo. Ele fez a dele, o espaço estava ali, ele fez a ultrapassagem sem nenhum contato. Não tem como eu pelo menos não olho pra esse lance e falo, mereceu uma punição, ele foi sujo, porque eu acho que não foi. Eu acho que o Bortoleto foi juvenil. E faz é. parte também, o cara, de novo, o cara tá na 8ª corrida da vida dele, mas não acho que o Kim Antonelli tem que assinar esse BO aí, não. O Francis Maciel tá falando aqui. Como assim, Rafael? Tá revoltado com Uhum. você. Ele mergulhou, não deu espaço. Pra mim, o Kimi fez o mesmo que o Verstappen fez na sprint. Tanto que ele falou na corrida sprint. Então pode isso? Na corrida sprint de qual sprint? Não sei exatamente de qual caso você tá falando, mas eu acho que, de novo, o Kim Ô, Antonelli, caramba. tipo assim, ele mergulhou, tudo bem, ele pode ter mergulhado. Mas ele fez funcionar, né? Ele não bateu no muro, ele não bateu no Bortoleto e ele ganhou a posição. Onde tá o erro nisso? Não tem erro. A questão é essa, não, tipo, pra mim ele não errou em nada. Foi apenas um acidente que o nosso piloto saiu prejudicado. Um acidente não, uma situação. Mas eu não acho que o Kim Antonelli forçou algo do tipo. É que o papo é de que o Bortoleto bate justamente pra não bater, bate no muro pra não bater no Kimi Antonelli. Não, mas ele que batesse no Kim Antonelli. Tipo assim, já que ele acha que foi tão imprudente, que foi tão ríspido, deixa bater, paizão. Tipo assim, de novo, gente. O erro do Bortoleto é não fechar a porta. A porta tava aberta e ele mergulhou. Enfim, tá aí. Peraí que deu uma travada aqui no chat, mas temos mais mensagens aqui da galera. O, Kim Nossa Antonelli não senhora. é bem-vindo na Zona Oeste de Belo Horizonte. Robson Chieta falando aqui, ó. Não entrou, acho, é. Não entrou a mensagem. Peraí, gente, deu uma travadinha aqui. Problemas técnicos, mas já conseguimos. É, Robson Chieta falando, só um adendo, o Kimi também está na Exatamente. 8ª corrida É dele. verdade. Mas testou mais também, né? Sim. Então ele tem uma familiaridade melhor com esse carro aí, com certeza. O
Quem mais mandando mensagem aqui? Davi Lacerre falando aqui, independente de qualquer coisa, a ultrapassagem do Bortoleto foi muito bem feita e criativa. Se tivesse fechado o Kimi, ficaria grandão. De fato, ele ia sair muito bem na foto, porque a manobra dele foi linda, de fato, por fora ali, tudo mais. Realmente. Everton falando aqui, ó, ele tem o azar... De estar no pior carro do grid. Não dá nem pra crescer pra cima de ninguém, é difícil. É difícil, exatamente, é Sauber, né? Na próxima prova ele vai estar aí tomando volta de alguém. E o Robson Cheta falou aqui, ó, Bortoleto acreditou que Mônaco não se ultrapassa. Ele mesmo desmentiu a máxima e não acreditou. Não acreditou na desmentida. Aí ele ultrapassou e foi ultrapassado. Olha lá, Júlia Botelho falando aqui, ó, Kimi Antonelli não é bem-vindo na Zona Oeste de Belo Horizonte. Um pouco específico. De fato. Quem mais mandou mensagem? O Ítalo falando aqui, ó, eu acho que se você ultrapassa jogando adversário, já li essa mensagem. Você leu já essa. Enfim, tá aí as opiniões da galera aí sobre a história do Bortoleto. Olha lá, o Wesley falando aqui, ó, pra encerrar. Concordo com vocês, porém prefiro ser irracional e culpar aquele aí tudo chapeiro bem. safado. Se vocês querem culpar ele apenas porque ele ferrou o brasileiro, eu até apoio. Mas eu não acho que ele tava errado, de novo.